Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos começando mais uma live, estudo bíblico de quinta-feira, da Igreja Batista Memorial. Nós acabamos aqui de ouvir o louvor Sonda-me, um louvor muito conhecido, né, na voz da Aline Barros. Nós cantamos também nas igrejas, né, um louvor cuja letra é uma letra correta, uma letra bíblica, não é? E aqui nós acabamos de ouvir na voz de um coral, né? Vocal livre, muito bonito, poder ouvir esse louvor e poder ouvir sobre uma verdade tão preciosa, né? Dentre tantas verdades bíblicas, né? Todas as verdades bíblicas são preciosas, mas a verdade de que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Pedir que Deus nos sonda é pedir que o Senhor nos use, nos capacite, porque fomos criados para servir o nosso Deus. Então, que o Senhor possa nos sondar nessa noite, nos capacitar, nos habilitar a sermos mais fiéis, a sermos verdadeiros servos de Deus, a nos arrependermos de algo que tem desagradado o coração de Deus. E o tema do estudo de hoje vai tratar de um dos pecados mais conhecidos e que mais acontece no meio do povo de Deus, que é o pecado da maledicência. Nós já estudamos na carta de Tiago sobre o poder destrutivo da língua. E agora Tiago, em 2 versículos, ele volta no mesmo tema, no mesmo assunto, mas falando mais especificamente da maledicência, que significa falar mal da vida do outro. Então nós vamos falar especificamente desse tema, né? O tema não é muito exaustivo, mas é bastante instrutivo para nós. Amém? Eu convido você então a orar juntamente comigo. Depois da oração eu quero estar cumprimentando cada um, porque agora chegou, né? De repente chegou mais gente, graças a Deus, chegando muitos irmãos e irmãs em Cristo, e eu vou estar cumprimentando, eu vou estar acenando para cada um aí que mandou um aceno, né, aqui para o pastor Davi. Tá bom? Então vamos orar, né, pedir que o Senhor nos abençoe, ilumine o nosso entendimento, nos capacite a aprender da palavra dele, que possamos ser realmente edificados, né, naquilo que ele tem para nos ensinar nessa noite. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, nós nos colocamos diante da tua dependência, nos humilhamos diante de ti, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Queremos reconhecer as nossas limitações, incapacidades e o quanto dependemos, ó Pai, da tua sabedoria, do conhecimento do Senhor, da tua palavra. E que o teu Espírito nos ajude, ó Pai, abrindo nosso entendimento e aplicando a tua palavra em nossos corações. Nós oramos, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero ler o texto bíblico aqui de Tiago, o texto, né, de Tiago no capítulo 4. Eu vou ler em 2 versões. O texto é pequeno, eu vou ler em 2 versões, a versão da Revista Atualizada e eu vou ler também na versão da NVT. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Ou seja, quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? Então, Tiago, através desses 2 versículos, né, desse breve texto, nos ensina sobre mais um perigo da língua, né, do poder destrutivo da nossa língua. E Tiago trata desse assunto na sua carta. Tiago vai falar do pecado específico da maledicência. E o que é a maledicência?
A maledicência é falar mal do outro. Mesmo que essa coisa que você está falando, mesmo que o conteúdo, né, do que você está falando, mesmo que seja verdade sobre a vida do outro. Falar mal, falar dos defeitos de qualquer pessoa para outra pessoa é pecado. É disso que trata o texto, nós vamos ver mais profundamente. Eu quero ler também a versão da NVT, que trata, né, do mesmo texto, né, o mesmo texto em outra versão, que diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Perceba que Tiago, ele está comparando, né, falar mal é o mesmo que julgar. Julgar aqui não é aquele discernimento de reconhecer o que é certo e errado na vida do outro. Não há nada de errado em você ver um erro, enxergar o erro, detectar o erro e procurar ajudar o seu irmão a consertar, né? A se arrepender daquele pecado. Não é disso que o texto está falando. Mas julgar no sentido condenatório, se colocar como juiz. Então, falar mal ou, né, cometer o pecado da maledicência, que é falar mal, é o mesmo que julgar aquela pessoa de quem você está falando mal. Então o texto diz, né, essa pessoa julga o seu irmão e ele fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é mais observador da lei. Agora você se torna juiz, é o que o texto diz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Ou seja, só existe um juiz, um legislador, que é Deus. Deus é aquele que perdoa os pecados. Ou seja, ele que tem toda a autoridade. Ele pode julgar e ele pode condenar, quanto também perdoar aqueles que se arrependem dos seus pecados. Ou seja, Deus é o único legislador e é o único juiz. Portanto, quem é você? Quem sou eu para julgar o outro, para julgar o próximo, principalmente se for o meu irmão em Cristo? Então, a maledicência é um gravíssimo pecado e é disso que se trata o estudo de hoje. O estudo, né, que eu acabei de resumir nessa breve introdução. Então, quando a pessoa comete, né, quando o crente, vamos falar dos crentes, da igreja, vamos falar daqueles que se dizem cristãos, aqueles que são verdadeiros cristãos, aqueles que estão na igreja. Vamos falar da pessoa que vai na igreja, que é membro de uma igreja evangélica, seja ela um verdadeiro convertido ou um falso convertido, ou apenas uma pessoa que frequenta a igreja. Ou seja, todos, uma vez ou outra, acabam cometendo esse pecado. Ou seja, não importa quão santo você seja, você já cometeu esse pecado de falar mal do outro. Né? Eu mesmo já cometi esse pecado. Então, todos nós, em maior ou menor grau, cometemos esse pecado e nós temos que nos arrepender dele, nós temos que confessar esse mal e nós temos que mudar de vida. Procurar, né, ter domínio da língua, ter controle da nossa língua, e isso só vem quando nós estamos submissos a Deus, buscando ser cheios do Espírito e cheios da palavra de Deus. Não tem outra forma. Não é na capacidade, na força humana, mas é no poder de Deus. Mas quando nós estamos dominados por esse sentimento, por esse desejo, quando nós estamos cometendo o pecado da maledicência, né, algumas coisas, né, estão acontecendo, algumas coisas são a raiz desse mal. Né? Quando nós estamos pecando, isso está evidenciando alguns males, outros males que nós estamos praticando. Veja só, quando um crente, né, sai da sua casa para visitar um irmão, uma irmã, né, em outro lugar, né, na casa dela ou qualquer outro lugar, e ali
já sai com aquela mente, olha, eu fiquei sabendo de fulano, de Beltrano que fez isso, olha, eu tenho que ir na casa de alguém para falar. Ou então, às vezes, até num bate-papo informal, a pessoa não tinha nem planejado, mas na hora que está conversando ali, batendo o maior papo, aí começa, né, a falar de alguém. E aí começa a falar dos defeitos da pessoa, dos erros da pessoa. E ali aquele assunto rende. Neste momento, nós podemos detectar alguns problemas, né? Quando a pessoa está falando mal do outro. Né? O primeiro desse problema, um desses problemas, né, que nós podemos falar, é que quando acontece a maledicência, né, em primeiro lugar, está acontecendo uma rejeição à Escritura Sagrada. Quando um crente está falando mal do outro, ele está rejeitando a Escritura naquele momento, ou lá no seu coração, né, antes que ele possa dizer alguma coisa contra o seu irmão em Cristo, ou contra uma outra pessoa que nem crente é, né, esse pecado ele se torna mais grave quando é cometido contra um outro irmão em Cristo. Né? Mas a pessoa pode falar mal da vida de qualquer um, e quando a pessoa começa a falar mal da vida dos outros, essa pessoa está rejeitando a palavra de Deus. Aliás, a rejeição da Escritura, a rejeição da autoridade bíblica, leva à maledicência. Leva a pessoa a coçar a língua para falar da vida do outro. Quando a pessoa está com a sua língua começa a coçar para falar mal dos outros, é porque lá no coração há uma rejeição à autoridade da palavra de Deus. E é isso que Tiago fala. No versículo 11, está muito claro isso. Por quê? Porque quem fala mal do outro está julgando a lei. Ao invés de ser um observador da palavra, ou seja, a palavra de Deus, que é a lei do Senhor para o meu coração, a lei de Deus, ela me corrige, a lei de Deus me disciplina, a lei de Deus revela o meu pecado. Quando eu estou diante da palavra, a palavra se torna um espelho para a minha alma. Assim como eu olho para um espelho, e Tiago ele usa também essa ilustração, ele faz essa analogia. Quando eu olho para um espelho, eu vejo como é o meu rosto, como é a minha aparência. Então, se eu quero ver como é que está o meu cabelo, se o meu dente está escovado, né, como é que está a minha barba, como é que está, né, se a minha camisa está tá bem abotoado, né, se não tem alguma coisa de errado no meu exterior, se eu quero ver como está a minha aparência, eu vou olhar no espelho. Assim é a palavra de Deus. Na medida que eu estou me aprofundando na palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, a minha alma está sendo exposta. E então, através do espelho da palavra, eu vejo o meu pecado e eu me torno humilde, né? Eu começo a me corrigir, né? Eu me torno uma pessoa mais temente a Deus, eu me aproximo mais de Deus. Então, eu procuro ter uma vida transformada. A minha vida ela é transformada na medida em que a palavra ela vai revelando o que está de errado comigo e vai operando no meu coração pela ação do Espírito Santo de Deus. Agora, quando há no meu coração uma rejeição da lei de Deus, na medida em que eu estou falando mal, não é? Eu só fico pensando, né, no erro dos outros, observando o pecado da vida dos outros, né? Neste momento, há uma rejeição da lei de Deus. Aí eu deixo de observar a palavra de Deus, a lei do Senhor, eu passo a ser juiz da palavra. Ou seja, eu me torno juiz da verdade. Ao invés de eu estar submisso à palavra, eu me acho juiz da palavra. Ou seja, é como se eu estivesse ocupando o lugar de Deus. Olha que pecado terrível. Então tomemos muito cuidado com esse terrível pecado da língua, para que eu não cometa, para que eu não rejeite a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus,
né, ela condena esse gravíssimo pecado, o pecado de falar mal da vida dos outros. Na Bíblia, pecado ele é definido como transgressão da lei. A palavra pecado em si significa errar o alvo. É verdade, errar o alvo. A palavra, né, o significado etimológico da palavra. Mas o sentido teológico dessa palavra significa transgredir a lei de Deus. Nós vamos encontrar essa definição na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é quando nós não nos conformamos à vontade de Deus revelada na sua lei. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a revelação do caráter de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro, Deus é perfeito. Então a sua lei, ela é santa, ela é justa e ela é perfeita. E ela é boa. A palavra de Deus, a boa vontade de Deus revelada a nós, ela é maravilhosa. Ela é justa, ela é perfeita, ela é boa, é agradável. Então, quando eu estou falando mal do meu irmão, eu estou me colocando acima disso tudo. Eu me acho perfeito, então. É como se eu estivesse dizendo, olha, eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que você. Olha, eu não faço isso que o outro faz. Sendo que, naquele momento, eu estou me tornando muitas vezes pior do que o outro. Às vezes eu estou me tornando pior do que a pessoa de quem eu estou falando. Então tomemos muito cuidado ao falar da vida dos outros. Não fale mal dos outros. Não fale da vida dos outros. Amém? Faça isso, né? Obedeça a palavra de Deus. E dessa forma, né, não se coloque acima da lei de Deus, tá? Porque a lei de Deus, ela é a revelação do caráter de Deus. A palavra de Deus, né, ela está acima de tudo e de todos. Deus vai julgar todos os homens de acordo com a sua santa lei, de acordo com a sua palavra. Amém? Dando sequência aqui então, né, uma segunda verdade que nós podemos dizer sobre a maledicência, né, falar mal dos outros, né, e se eu falo mal, eu me torno julgador da lei. Olha só, eu estou julgando a própria lei. E quem sou eu para julgar a própria lei? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Então, uma segunda coisa que nós podemos aprender sobre a maledicência é que quando eu me torno maledicente, quando eu procuro falar mal da vida dos outros, eu estou me associando a Satanás. Eu estou me associando ao inimigo da minha alma, ao diabo. E a palavra diabo, né, o nome do diabo, o nome diabo significa caluniador. Satanás significa adversário. Então, guarde isso. O nome desse grande inimigo de nossas almas, o opositor de Deus, o chefe dos demônios, o nome dele significa adversário, Satanás, né? O nome Satanás significa adversário, e diabo significa caluniador. Quando eu estou falando mal do outro, eu estou me associando a Satanás. Eu estou me tornando caluniador, porque é a especialidade do inimigo é falar mal dos outros. Satanás adora destruir a vida dos outros. E o que Satanás faz, o que o diabo faz, é acusar. Ele é o grande acusador. A coisa que Satanás, que o diabo faz, é falar dos seus pecados, é te destruir falando acerca dos seus maus, dos seus pecados, das suas atitudes. Tudo o que ele faz, ele nunca vai ver nada de bom em você. Ele vai te atacar o tempo todo, sempre destacando os seus pecados e os seus erros, para te fazer desanimar. Ele é o grande acusador do povo de Deus. É por isso que a nossa arma é o Evangelho. Levantar a bandeira do Evangelho, da graça de Deus, da obra de Cristo, é falar para o inimigo que fomos justificados.
E se Deus nos justifica, ninguém pode nos acusar. Nós fomos libertos da culpa do pecado através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Fomos justificados e ele não pode nos acusar. Mas se nós estamos apenas falando mal dos outros, né, buscando juntar com outras pessoas para fazer fofoca, e tem gente que adora uma fofoca, né? Não importa se você está com boas intenções, talvez você pense assim, não, pastor, eu quero orar pelo fulano, eu estou indo na casa de alguém para falar mal, falar mal não, né? A pessoa nunca diz que está falando mal, né? Às vezes você vai para casa de alguém, mas eu quero só orar por fulano, aí você vai lá e começa a fofocar. Ah não, mas é para orar, pastor. Eu estou preocupado com a vida espiritual de fulano, mas ali você, com o disfarce da piedade, com uma falsa piedade, né, você racionaliza o pecado. Você está, na verdade, querendo falar mal do outro, mas aí você disfarça dizendo que é para orar, é porque você está preocupado com a vida do outro. Cuidado com isso. Não é assim que resolve problemas de pecado na igreja. Se você sabe que tem um irmão em pecado, você tem que seguir o ensino de Jesus. Você sabe que tem alguém fazendo algo de errado, qual é o ensino de Jesus? É que nós confrontemos o irmão para corrigir o irmão. É assim que tem que ser feito, não existe outra forma. Ou então procurar, né? Pode procurar o pastor para ajudar, para a gente ir lá, para confrontar, para resolver esse problema. Agora, se você sai falando do pecado do outro, de alguém da igreja, se você ouviu alguma coisa, né, de alguém da igreja e sai falando, você está fazendo o papel do diabo na igreja. O papel de caluniador. Não se associe ao inimigo de nossas almas. E é isso que o diabo quer. Satanás, desde o início, já começou falando mal de Deus. Quando o diabo ofereceu a Eva, né, ali sendo o tentador, no seu papel de tentador, né, Satanás vai dizer assim para Eva, olha, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, Satanás já começou falando mal de Deus. Mostrando que Deus não é tão bom assim. É como se Deus estivesse escondendo algo bom para Eva, para Adão. Então Eva caiu, né, nessa conversa. Ela foi seduzida, ela foi enganada e levou o seu marido a pecar. Cuidado com a maledicência, porque assim, dessa forma, você estará se associando a Satanás. Veja o caso de Jó. Olha o que Satanás fez quando ele se apresentou ali, né, diante dos anjos. Satanás foi até, né, a presença de Deus e Deus pergunta, viste o meu servo Jó? Né? Ou seja, Jó era íntegro, fiel. Né? Você pode ler isso lá em Jó, no capítulo 1, versículo 8. O próprio Deus pergunta, observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E aí Satanás vai dizer para Deus, não, mas ele tem tudo de bom. Se algo de errado acontecer com a vida dele, se o Senhor tocar na vida dele, tirar os benefícios, os bens que ele tem, a saúde, né, ele vai te negar, né, ele vai pecar contra ti. Veja só, Satanás é terrível. Satanás, ele sempre vai ver o seu mal, o seu pecado, ele sempre vai tentar te acusar diante de Deus, assim como ele fez com o servo de Deus, o servo Jó. Qual é o nosso, então, qual é o nosso papel como cristãos, né, de agir de acordo com a verdade de Deus, sendo submissos à vontade de Deus, e não dar ouvidos às acusações do inimigo, e não se associar, né, ao nosso inimigo, fazendo o papel dele. Porque o papel dele é sempre falar mal. Mas o nosso papel é falar bem. O nosso papel é corrigir aqueles que estão desviados da verdade, aqueles que estão no erro. Interceder por eles,
e confrontar o erro com a palavra de Deus. É assim que nós temos que fazer. Jamais devemos procurar outras pessoas para falar da vida dos outros. Nós não devemos nos associar ao inimigo assim de nossas almas. E uma outra verdade também que nós aprendemos do texto bíblico, né, é que quando nós estamos cometendo o pecado da maledicência, o que acontece? Nós estamos usurpando, né, o lugar de Deus. Nós estamos, naquele momento, né, usurpando os direitos que pertencem somente a Deus. Porque o texto diz no versículo 12 que um só é legislador e juiz. Então, se eu julgo a lei quando eu estou falando mal dos outros, eu deixo de ser observador da lei, eu me torno juiz da lei e dessa forma eu estou usurpando o lugar que pertence somente a Deus. E isto é um pecado gravíssimo. Usurpar o lugar de Deus. Não adianta nada você falar mal da vida dos outros, falar do pecado dos outros, e alguns até dizem assim, mas é verdade. Eu estou falando mesmo, mas é verdade. Não importa se é verdade o que você está falando, você está usando a verdade da maneira errada. Você está falando uma verdade no lugar errado, na hora errada, da maneira errada. E com isso você está destruindo a vida de outra pessoa. Você está se colocando no lugar de Deus. Você está se achando juiz e senhor, né, acima da lei. E dessa forma, né, você não está salvando ninguém. Você não está condenando ninguém porque você não tem poder para condenar ninguém. Ou seja, quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos juiz. Deus não colocou você como juiz sobre a terra. Deus colocou algum de nós como juiz sobre toda a terra? Não, não colocou ninguém. Só existe um juiz e um só legislador, que é o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No último dia, Jesus Cristo, ele virá como juiz. Agora, ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. Mas no último dia, ele virá julgar todos os pecadores. E ele vai condenar aquele que foi falso cristão, né? Aquele que viveu brincando de ser crente, né? Aquele que serviu de brincadeira. Deus vai julgar, ele vai fazer a limpeza. É Deus que vai fazer a limpeza geral. Agora tem muito crente achando que tem autoridade para limpar a igreja. Não, eu sou um reformador, vou reformar essa igreja, eu vou limpar essa igreja aqui. Ou seja, a pessoa se coloca como juiz, ele acha que conhece o coração de todo mundo e ele que vai consertar os problemas da igreja. Tem muita gente achando isso, se achando que acima da lei, se achando juiz, julgando e condenando todo mundo. Uma coisa é eu fazer juízo no sentido, eu julgar no sentido de reconhecer o erro, de ver o erro, de rejeitar a falsidade. Né? Outra coisa é eu julgar no sentido de condenar. Né? Quando eu uso a minha língua, né? Não para abençoar o meu irmão e para levar o meu irmão, né? Levar aquela pessoa que tem pecado, que está caída, levar ela a se levantar e a corrigir os seus passos, a se voltar para Deus. É quando eu uso a minha língua apenas para atacar, para difamar, para destacar os erros, achando que isso vai mudar alguma coisa. Né? Parece até briga de Facebook, né? Que não adianta nada. É igual debate de Facebook, já viu? Debate de Facebook não produz nada, não muda nada, né? Não vai mudar nada. Né? Às vezes a pessoa fica no Facebook, eu quero derrubar o presidente.
Ou outros querem salvar o presidente da República. Fica aquela guerra, né? Uns querendo salvar o presidente, outros querendo derrubar o presidente. E não vai adiantar nada, não vai resolver nada, né? E acha que vai postando e começa a arranjar briga com todo mundo, e aí não vai resolver nada, não vai salvar o presidente e nem vai derrubar ele, né? Então, apenas falar mal do outro, das outras pessoas, não vai corrigir nada, não vai resolver nada. Às vezes a gente tem que ver mais o lado bom das coisas, né? Ao invés de falar mal, ver que aquela pessoa está lutando muitas vezes para fazer o bem. Ver o lado, como se diz, né, o lado positivo das coisas, ver que aquela pessoa está com sinceridade tentando fazer a vontade de Deus e procurar ajudar, procurar corrigir com mansidão, né, corrigir com amor, com compaixão, com misericórdia, mesmo que às vezes a gente seja severo com alguém. Às vezes a gente tem que ser severo, né? É igual quando a gente está corrigindo um filho, né? O nosso filho, né? A gente tem filho, eu tenho um filho pequeno. Às vezes eu estou corrigindo, tem hora que eu sou um pouquinho severo com Israel e eu tenho que maneirar, né? Porque ele é muito novo, né? Então, mas tem que corrigir, tem que disciplinar, não é isso? Tem que mostrar o que é certo, né? Mostrar o que é errado e falar assim, olha, isso está errado, não faz isso não. E procurar apontar o caminho, né? Para não desanimá-lo, né? Nenhum pai ou mãe fica detonando os seus filhos, né, na frente dos outros. Às vezes é mais fácil falar mal dos outros. Agora, às vezes você está na roda de amigos, de conhecidos, de parentes, e ali começa a falar mal da vida de alguém. Agora começa a falar mal da vida do seu filho. Você fica nervoso, você não gosta que fala mal do seu pai, da sua mãe, de uma pessoa que você ama, falar mal do seu filho. Aí, mesmo que seja verdade, ninguém gosta. Começou a falar dos defeitos, dos erros de alguém que você gosta, que você ama, você já fica nervoso. Não é assim? Ninguém gosta, né? Então, vamos, né, ter consciência dessa verdade, né? Não vamos julgar a lei, nos acharmos acima da verdade, né? Nós todos somos pecadores, nós precisamos nos corrigir à luz da palavra de Deus, não nos associando ao inimigo das nossas almas. Diabo é caluniador, não sejamos caluniadores do povo de Deus, não nos associemos ao inimigo que quer nos destruir, que quer nos dividir, porque é assim que acontece. Tem um texto aqui de Paulo, do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 5,14, eu vou procurar esse texto aqui, na NVT que eu tenho aqui no computador. Olha só que interessante, 1 Timóteo, eu vou ler, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 5,14. Por isso, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, e meu computador aqui não quer abrir, não. Olha só, eu vou ler aqui o versículo. São 2 versículos, olha só. Preste bem atenção. Ele está falando aqui, ele dá um exemplo de uma situação, né, de criação, né, de filhos, né, sobre as viúvas, né, as viúvas mais novas, né? Então, olha só que interessante que Paulo fala aqui. 1 Timóteo 5, 14 e 15, tá? É o versículo 14 e 15. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Olha só. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, nós estamos dando motivo para o inimigo falar mal de nós. Agora, eu vou me associar ao inimigo falando mal do meu irmão? Aí o versículo 15. Pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Olha só. Algumas pessoas já se desviaram seguindo o diabo. Então, tomemos muito cuidado, irmãos, com este pecado gravíssimo, o pecado da maledicência, que é o mesmo que usurpar
os direitos de Deus. Somente Deus tem todo o direito de julgar retamente. Ele julga com justiça, porque ele é o único juiz e ele é o único legislador. Por quê? Porque Deus é que entregou a sua lei. Ele deu a sua lei, né, ao seu povo. A lei de Deus está na Bíblia. E a lei de Deus é a revelação do caráter de Deus. É a revelação do caráter santo, justo e bondoso de Deus. E é por essa palavra, por essa lei, que Deus vai julgar cada um de nós. Toda criatura humana na face da terra vai estar perante o juiz, perante Jesus Cristo. E cada um será julgado segundo as intenções do coração, da mente, e segundo tudo que fez, e tudo que nós falamos, e tudo que foi falado, tudo que foi dito. Deus vai julgar retamente, algo que nenhum juiz da terra é capaz de fazer. Por quê? Porque ele é Deus. E nós não temos esse direito. Deus tem todo o direito. Ele vai cuidar de tudo. Vamos usar a nossa língua para abençoar, para levantar vidas, para salvar vidas, né? Para que todos nós, como igreja, possamos estar preparados para esse grande dia, o dia do juízo, o dia do grande julgamento, que como crentes nós vamos receber os galardões, as recompensas, porque em Cristo todo o nosso pecado já foi julgado, graças a Deus. É pela graça que fomos aceitos, restaurados. E agora nós temos a oportunidade de usar a nossa língua para abençoar e para edificar. Que Deus em Cristo complete essa verdade em nossas vidas, nós possamos ser capacitados por Ele a não maldizer, a não cometer o pecado da maledicência. Maledicência é associação com o inimigo, é se achar acima da lei, julgador da lei, é se achar no direito, né, de ser juiz e legislador, ocupando o lugar de Deus. E não cabe a nós fazer isso. Nós não fomos colocados na terra como o grande juiz e o grande legislador. Esse direito pertence somente a Deus. Amém? Que Deus em Cristo fique na graça e na paz. Vamos orar, encerrando então. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, por essa série de estudos que temos feito na carta de Tiago. Ensinos tão práticos, ensinos de sabedoria, e que possamos, ó Pai, mais uma vez, aprender com Tiago a termos domínio da nossa língua, esse órgão da fala tão precioso e que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E se for usado, Deus, como instrumento do inimigo, pode causar destruição. Assim como uma pequena faísca de fogo incendeia uma grande floresta, da mesma forma, a língua pode ser destruidora. E mesmo que eu tenha boas intenções, mesmo que eu julgue que esteja ajudando de forma piedosa, ajudando alguém, eu posso estar difamando, eu posso muitas vezes estar fofocando, cometendo esse grave pecado. Nos livra, ó Pai, como igreja, nos livra do pecado da maledicência. Que haja, Deus, reconhecimento da nossa incapacidade em guardar toda a sua lei. Possamos ser humildes, ó Pai, em reconhecer que somente pela tua graça nós vamos ter força e capacidade para dominar a nossa língua, a nossa mente, o nosso espírito. Nós oramos, ó Pai, gratos por este estudo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.